Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do módulo Escrituras da Escola de Formação Cristã. Aula passada, na nossa aula 2, a gente falou sobre o que é a Bíblia. Se você lembrar, na aula 1, a gente começou esse módulo falando sobre como a Bíblia foi formada, o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. E na aula passada, a gente começou então a se aprofundar um pouco mais no que é a Bíblia. E a gente chegou aí à conclusão de que a Bíblia é uma história de amor épica, unificada, que aponta para Jesus. Essa definição é muito usada também por aquele site que eu indiquei para vocês e o canal do YouTube do Bible Project, que tem vários vídeos que tem legenda em português. Alguns deles são, inclusive, até mesmo traduzidos o título para o português, então fica fácil de você encontrar. Quero indicar de novo isso para você estar pesquisando, porque vai te ajudar muito no seu entendimento da Bíblia, tá legal? Então, na aula passada a gente falou sobre, especialmente, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, que é chamada de Tanakh, como você se lembra. A gente trouxe os 3 grupos de textos, a lei, os profetas e os escritos. A gente falou também um pouquinho no final da nossa aula sobre a organização narrativa da Bíblia, que é a organização que a nossa Bíblia tem hoje em dia, que está nessa ordem, né, do Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Então essa é a ordem da nossa Bíblia, focando aí na narração e nessa organização narrativa para melhor entendimento de pessoas como eu e você que não fazemos parte da história judaica. Hoje, então, na nossa terceira aula, nós vamos continuar nesse tema, o que é a Bíblia, e nós vamos falar sobre o Novo Testamento. A gente vai dar então um panorama geral do Novo Testamento, trabalhando um pouco melhor alguns dos livros. Lembrando que o nosso curso é um curso que tem continuidade, então da aula 1 até a nossa última aula vai haver uma progressão do nosso conteúdo, então é muito importante você assistir as primeiras aulas para você conseguir ter um entendimento completo de tudo que a gente vai trabalhar, e você pode ter certeza que a gente vai construir em cima dessas bases que nós estamos dando. Então hoje a gente vai dar um panorama do Novo Testamento e nas nossas próximas aulas nós vamos aprofundando em alguns dos temas que a gente está tratando aqui, somente dando uma visão geral, tá legal? Então, é importante a gente destacar, a gente já falou sobre isso antes, que o Novo Testamento foi escrito na segunda metade do 1º século, e ao escrever esses textos, os apóstolos não pretendiam intencionalmente escrever parte das Escrituras, embora eles tivessem o entendimento de que os seus escritos eram divinamente inspirados. Então, eles sabiam que os seus escritos eram divinamente inspirados, mas não tinham necessariamente a intenção de escrever o Novo Testamento como nós temos hoje em dia, essa continuidade da Bíblia hebraica. No entanto, esses escritos feitos pelos apóstolos foram recebidos e preservados com cuidado pela igreja primitiva e pela igreja dos primeiros séculos, sendo copiados e circulados entre as igrejas e os cristãos. Nós temos um exemplo disso lá em Colossenses 4,16, quando o apóstolo Paulo diz assim: depois que esta carta, a carta aos Colossenses, for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Então o apóstolo Paulo traz aqui essa orientação de que essas cartas que ele estava escrevendo circulassem entre algumas igrejas. Nós, por exemplo, não temos acesso à carta de Laodiceia, não é uma coisa que nós temos preservada, mas nós temos a carta aos Colossenses, que está na sua Bíblia, na minha Bíblia e no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo dá essa orientação para essa circulação das cartas, e era algo que acontecia muito. É interessante a gente notar que no 1º século não havia um cânon, né? Como a gente viu, o cânon é a lista oficial de livros da Bíblia, e não havia um cânon do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento estava sendo escrito durante o 1º século. Ao final do 1º século, todo o Novo Testamento já tinha sido escrito, embora não houvesse ainda sido organizado os 27 livros como uma lista oficial de livros. Mas
esses escritos, como a gente falou, circulavam entre as igrejas. E é interessante que o número de escritos era muito maior do que os escritos aos quais nós temos acesso hoje. Nós acabamos de ver que, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, a qual nós não temos acesso. E, semelhantemente, havia muitos escritos, não só dos apóstolos, mas de outras figuras importantes na igreja, como Clemente no século I, no século II, e outros aos quais nós temos acesso hoje em dia e que eram, por exemplo, discípulos dos apóstolos. E eles também escreveram muito material. Então, esse material, esse escrito dos apóstolos e dos demais discípulos e dos cristãos e dos líderes da igreja, eles eram circulados entre a igreja primitiva, entre a igreja do primeiro século. E havia alguns escritos que faziam mais sucesso do que outros, que eram mais recepcionados do que outros, que eram mais copiados do que outros e eram então mais circulados do que outros. E eram então reconhecidos pela igreja primitiva como inspirados por Deus. O estudioso F.F. Bruce diz assim: os livros do Novo Testamento não se tornaram escritos revestidos de autoridade para a igreja porque foram formalmente incluídos em uma lista canônica. Pelo contrário, a igreja incluiu-os no cânon porque já os considerava divinamente inspirados, reconhecendo neles o valor inato e a autoridade apostólica direta ou indireta. Então, a gente vê que, embora as pessoas popularmente acreditem que o cânon do Novo Testamento foi sumariamente decidido em reuniões do Conselho da Igreja, na verdade, não foi assim que aconteceu. Esse cânon, essa lista de livros aceitos como inspirados por Deus, foi desenvolvida ao longo de muitos séculos, e não apenas em concílios e em reuniões fechadas. Importante a gente notar que as epístolas de Paulo, por exemplo, estavam circulando já reunidas como juntamente no final do primeiro século. Então, ao final do primeiro século, as epístolas de Paulo já estavam circulando reunidas conjuntamente, as suas cartas. No segundo século, Justino Mártir menciona as memórias dos apóstolos, que os cristãos chamavam de evangelhos e que eram considerados em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Então, a gente vê aí o desenvolver do cânon e o desenvolver do Novo Testamento e dessa oficialização dos livros do Novo Testamento entre os primeiros séculos da Igreja. Havia, por exemplo, um cânon contendo os 4 evangelhos já circulando na Igreja no tempo de Irineu, um dos pais da igreja, em 160 depois de Cristo. Então, no segundo século aí, já havia, por exemplo, esse cânon contendo os 4 evangélicos circulando entre a igreja. E em 200 depois de Cristo, alguns anos depois, já existia um conjunto de escritos cristãos semelhante ao Novo Testamento atual, contendo aí os evangelhos e as cartas de Paulo e alguns outros escritos. Então, a gente vê que no decorrer desses séculos foi se unificando esse cânon e foi se reconhecendo aqueles livros que eram de fato inspirados por Deus, juntamente com a história da igreja, porque a gente sabe que o Novo Testamento ele é a história da igreja depois de Cristo. E a gente vê então que essa lista de livros, esse cânon, as escrituras foram sendo reconhecidas pela própria igreja e, claro, pela liderança, obviamente, também, mas pelas igrejas, pela circulação, pela receptividade e pelo reconhecimento através do Espírito Santo daquilo que tinha sido inspirado por Deus nos escritos dos apóstolos. Os documentos originais do Novo Testamento, que são chamados autógrafos, que ou seja, é a primeira cópia, aqueles que foram de fato escritos, não foram preservados. No entanto, nós temos muitos documentos, a gente até falou disso na primeira aula, com maiores porções de texto que chegaram até nós e que datam do segundo e do terceiro séculos, que são então aí muito próximos à data dos acontecimentos narrados nos livros do Novo Testamento. Então, assim, a gente pode ter esse grande escopo de documentos quando, por exemplo, os eruditos vão então preparar uma edição do Novo Testamento. Quando eles foram preparar uma edição do Novo Testamento em grego, eles tiveram acesso a mais de 5.000 manuscritos em grego, em que haviam parte ou todo de porções do Novo Testamento, incluindo, por exemplo, textos dos pais da igreja que citavam
partes das cartas de Paulo ou dos evangelhos, por exemplo. Então, foi se juntado esses documentos, feito um estudo das diversas versões que existiam, dos diversos documentos em que as escrituras constavam, em que era citado trechos do Novo Testamento, para que então houvesse a edição do Novo Testamento em grego. Então, é interessante a gente ver que a formação foi um pouco diferente, por exemplo, da Bíblia hebraica. Enquanto já existia a Bíblia hebraica como segmentada, como de fato ali o cânon já fechado com a vinda de Cristo, o cânon do Novo Testamento foi sendo realizado e sendo agrupado algum tempo depois. No entanto, aí por volta do século IV, já havia uma unanimidade no Ocidente, na Igreja do Ocidente, sobre o cânon do Novo Testamento. Então não demorou muito tempo. Se você pensar aqui, para a gente pensar, né, quarto século, já tinham passado aí 3 séculos e meio desde a morte de Cristo, mas é um tempo relativamente curto quando a gente fala de termos históricos e de termos de desenvolvimento de um texto. Lembrando que todos os escritos do Novo Testamento já tinham sido escritos ali ao final do primeiro século. Então, nenhum dos escritos do Novo Testamento é posterior na sua autoria ao primeiro século. Então, a gente agora vai falar mais especificamente sobre cada uma das partes do Novo Testamento, porque o Novo Testamento também pode ser dividido em algumas partes textuais. Então, a primeira parte sobre a qual nós vamos falar hoje é sobre os evangelhos. Então, os evangelhos surgiram, esse relato da vida de Jesus, a partir da necessidade de ensinar os novos convertidos e do desejo de relatar o testemunho dos primeiros discípulos acerca da vida de Jesus. Então, foi por isso que nasceram os evangelhos e por isso que eles foram escritos, da necessidade de discipular os novos convertidos e também do desejo de relatar a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E os seus ensinamentos, obviamente. Então, foi aí que a gente teve os 4 evangelhos sendo escritos. E esses evangelhos foram também copiados e distribuídos à medida em que a igreja crescia. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, e eles se referem ao nascimento do Messias, do Salvador, que foi prometido lá no Velho Testamento, como a gente até viu, inclusive, na aula passada. Cada um dos 4 evangelhos, então quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento na sua Bíblia, eles narram a história da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, bem como trazem os seus ensinamentos, os ensinamentos de Cristo. Esses evangelhos, então, como a gente falou, eles são composições que levam o nome dos seus autores no título. Então, por exemplo, né, no século II, esses livros eles eram denominados dessa forma, né, o Evangelho de Marcos ou o Evangelho segundo Marcos, né? Algumas Bíblias mais antigas, por exemplo, ainda trazem o título desses livros dos Evangelhos, como, né, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, e alguns falam simplesmente, né, uma linguagem mais usual hoje em dia, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. Enfim, tanto faz, quer dizer a mesma coisa, que é o Evangelho escrito por essa pessoa. Então, o nome dos evangelhos é o nome dos seus autores, tá bom? Muito importante a gente esclarecer que todos os 4 evangelhos foram reunidos e, como a gente viu, já circulavam aí na igreja primitiva no final do primeiro século. Eles foram reunidos, então, no final do primeiro século, porque foi quando foi escrito o Evangelho de João. Então, o Evangelho de João foi escrito aí por volta do ano 90 depois de Cristo, e após ele ter escrito, então, o seu evangelho, foi juntado e já começou a circular entre a igreja primitiva os 4 evangelhos. E é importante a gente trazer que o cristianismo primitivo sempre aceitou os evangelhos porque conheciam seus autores. Então, eram pessoas que estavam ali no convívio da igreja primitiva e que eram, então, conhecidas como conhecedores, alguns como testemunhas oculares, como a gente vai ver, alguns como pessoas que pegaram essas informações para escrever um relato da vida do nosso Senhor. Os evangelhos, por exemplo, de Mateus, Marcos e João, foram escritos mais como biografias.
seguindo esse modelo biográfico da vida de Jesus. Enquanto que o Evangelho de Lucas, ele foi composto mais como uma monografia histórica, mais como um relato aí histórico. Lucas consultou diversas fontes, isso ele mesmo fala no seu Evangelho, no início ali do seu Evangelho e em Atos também. Então existe essa certa diferença no modo como eles foram escritos, o Evangelho de Mateus, Marcos e João mais num estilo biográfico e o Evangelho de Lucas mais num estilo histórico e jornalístico, com uma grande pesquisa de fontes por trás da confecção desse Evangelho. A gente vai falar um pouquinho agora especificamente de cada um dos evangelhos e para a gente entender também por que nós temos 4 relatos da vida de Jesus e o que cada um desses evangelhos foca e nos ensina. Então aí, todos os 4 evangelhos tratam obviamente da vida de Jesus e dos seus ensinamentos, mas vamos falar especificamente do Evangelho de Mateus agora. O Evangelho de Mateus é atribuído ao apóstolo Mateus, então acredita-se majoritariamente que ele foi escrito pelo apóstolo Mateus, que era um cobrador de impostos antes de Jesus chamá-lo para ser o seu discípulo. Então, foi escrito pelo apóstolo Mateus. E esse evangelho, ele começa com a genealogia de Jesus e a história do nascimento de Jesus. Então, ele começa lá pela genealogia. Muito interessante esse início pela genealogia do Evangelho de Mateus, porque o foco de Mateus, ele foi escrito para mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Então, como a gente já conversou algumas vezes, a gente já sabe que quando Jesus veio, era esperado o Messias prometido pelo Velho Testamento, mas quando Jesus veio, ele era um Messias diferente da expectativa das pessoas, então muitos não creram nele. Muitos dos judeus não creram nele, por isso, inclusive, que ele foi crucificado. E aí, então, o objetivo de Mateus aqui, quando ele fez esse evangelho, é mostrar para os judeus que Jesus era, de fato, o Messias. Por isso, é tão importante ele começar com a genealogia, mostrando, então, que Jesus era descendente do rei Davi. Não só de Abraão também, que ele era descendente de Abraão, era do povo judeu, e também do rei Davi, porque as profecias do Velho Testamento apontavam que o Messias seria da linhagem do rei Davi. Então, por isso que é importante esse começar com a genealogia em Mateus. E Mateus termina com o comissionamento dos discípulos por Jesus, depois de ter ressuscitado, para irem por todo mundo e pregar o Evangelho. Então a gente vê que começa com a genealogia, começa especificamente com o povo judeu e termina com esse mandato, com essa comissão de Jesus para que o Evangelho fosse espalhado, que as boas novas fossem espalhadas não só por toda a Judéia, mas para toda a pessoa, para todos. Então, muito legal a gente ver que esse Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus e ele traz, ao final, essa ideia de começa afunilado, começa com o povo judeu, mas vai abrindo para todos e para eu e você que somos alcançados hoje em dia por isso. E, claro, gente, quando a gente fala de datação, né, da data em que foi escrita, há vários debates, há discussões acerca do tema, mas pacífico que o Evangelho de Mateus foi escrito entre os anos 50 e 65 depois de Cristo. Ele era considerado o manifesto da Igreja de Jerusalém, a igreja, obviamente, ali na capital da Judéia, no centro, né, religioso dos judeus. E ele foi, então, o documento fundamental do início da fé cristã no meio do povo judeu. Então, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos então atribuído a Marcos, o evangelista. Marcos não foi um apóstolo, um discípulo direto de Jesus, mas ele foi um dos ajudantes de Paulo e depois de Pedro. Então, ele foi um ajudante de alguns dos apóstolos, especialmente de Paulo, e depois de Pedro, que foi um apóstolo direto de Jesus, o apóstolo Pedro, que então teve acesso à vida de Cristo como testemunha ocular dos acontecimentos, daquilo que aconteceu a Jesus. E, segundo os pais da igreja,
o Evangelho de Marcos foi escrito com base no ensino de Pedro. Então, o Evangelho de Marcos é baseado nos ensinos de Pedro. Então, é o testemunho de Pedro acerca daquilo que havia acontecido com Jesus, a respeito de quem Jesus era e a respeito da história de Cristo. E disse que isso aconteceu depois de uma palestra feita em Roma para os pagãos por volta do ano 65 depois de Cristo. Então, data-se aí o Evangelho de Marcos por volta desse período de 65 depois de Cristo. É interessante notar, então, que realmente o Evangelho de Marcos ele é mais focado nos gentios, não é focado no povo judeu. Então, a sua linguagem não é uma linguagem judaica necessariamente. Os termos, por exemplo, os termos que são trazidos, que eram termos característicos do hebraico, são traduzidos para que as pessoas, então, entendessem, porque não faziam parte da religião e dos ritos judaicos. Então, o Evangelho de Marcos tem aí uma audiência, foi escrito pensando nos gentios, nos pagãos. No caso aqui, disse, com base nessa palestra, nessa pregação que Pedro fez em Roma, por volta de 65 depois de Cristo. E esse Evangelho de Marcos começa com a pregação de João Batista, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, e com o batismo de Jesus. Então, o início é realmente ali o ministério de Jesus, com a preparação do caminho feita por João Batista, o batismo de Jesus e o início do seu ministério. É aí que se inicia o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Lucas é atribuído a Lucas, que não foi também um dos 12 apóstolos, mas ele é mencionado no Novo Testamento como companheiro do apóstolo Paulo. Então, o Lucas, ele era um companheiro do apóstolo Paulo e também em Colossenses diz que ele era médico. Então, a gente tem aí um pouco um relato de quem Lucas era. Sabemos aí algumas particularidades da vida dele. Ele não foi um dos 12 apóstolos, ele não foi um discípulo direto de Jesus, mas ele foi um companheiro do apóstolo Paulo e com certeza conhecia muitos outros dos apóstolos e era parte integrante e fundamental na igreja primitiva e no ministério do apóstolo Paulo, mais especificamente. E Lucas fez, então, uma minuciosa investigação com as testemunhas oculares do ministério de Jesus, com as pessoas que presenciaram o ministério e os fatos ocorridos durante a vida de Jesus. Ele diz isso lá em Lucas 1, de 1 a 4, ele começa falando que ele, então, fez essa pesquisa e o relato, então, que ele faz, o Evangelho de Lucas, é baseado nessas testemunhas oculares e no relato de diversas pessoas que ele coletou, fazendo aí um trabalho realmente jornalístico a respeito da vida de Cristo. Interessante a gente notar que o Evangelho de Lucas ele é dirigido a alguém chamado Teófilo, e Teófilo quer dizer filho de Deus. E a gente não sabe quem é esse Teófilo, ou se de fato ele existiu, ou se era simplesmente um nome que Lucas colocou ali para designar que era um evangelho para todos os filhos de Deus. Nós não sabemos, mas é destinado a essa pessoa chamada Teófilo, o filho de Deus. E o Evangelho de Lucas começa, então, com histórias paralelas do nascimento e da infância de João Batista e de Jesus, que eram primos, como a gente sabe, e que aí nasceram próximos um do outro. João Batista é um pouco mais velho que Jesus. E o Evangelho de Lucas termina com as aparições de Jesus ressuscitado e com a sua ascensão aos céus. Então, é assim começa e termina o Evangelho de Lucas. E o objetivo de Lucas, então, quando escreveu o seu Evangelho, era contar a história de Cristo a partir do testemunho de testemunhas oculares. Então, a partir de pessoas que tinham visto o ministério de Jesus, que tinham acompanhado de perto os acontecimentos relacionados à vida de Jesus e os seus ensinamentos. E a data em que provavelmente foi escrito o Evangelho de Lucas é em 63 depois de Cristo. Então você pode notar que esses 3 evangelhos sobre os quais a gente falou até agora foram escritos relativamente próximos um do outro, entre o ano 50 e 65 depois de Cristo. O Evangelho de João é atribuído ao apóstolo João, o discípulo amado, o discípulo direto de Jesus, o discípulo mais próximo de Jesus. E esse evangelho ele é um pouco diferente de todos os outros. Ele começa com um prólogo filosófico, né? A gente vai ler aqui João 1, de 1 a 5,
para você ver como começa de uma maneira diferente o Evangelho de João. Ele diz assim, João começa o seu Evangelho dessa forma. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então é assim que começa o Evangelho de João, trazendo essa ideia que Jesus estava com Deus desde o princípio. E que ele então se fez carne e habitou entre nós. E ele continua aí depois falando sobre João Batista, que havia um homem chamado João Batista. E começa então a narrar os acontecimentos. E então João termina com as aparições de Jesus ressuscitado. É aí que se encerra o Evangelho de João. O Evangelho de João ele foi escrito no final do século I, por volta do ano 90 depois de Cristo. Então você nota que ele foi escrito depois, aí, por cerca de 25 anos, 30 depois dos demais evangelhos. E o Evangelho de João tinha como objetivo complementar de diversas maneiras o registro que já tinha sido oferecido sobre a história de Jesus nos outros 3 evangelhos. Então o objetivo de João ao narrar o seu evangelho, ao escrever a sua narrativa sobre a vida de Cristo, era de fato complementar os demais evangelhos que já tinham sido escritos e que a essa época já estavam aí circulando entre a igreja primitiva. É por isso então que a gente vê que o Evangelho de João é um evangelho que é diferente, não com uma história diferente, porque a história é a mesma, mas ele traz alguns complementos, por exemplo, milagres de Jesus, histórias que não constam nos outros 3 evangelhos. Porque justamente por isso, porque ele veio para complementar o que já tinha sido escrito até então. João, que era um discípulo super próximo de Jesus, que esteve com Jesus durante toda a sua caminhada aqui na Terra, durante todo o seu ministério, e que então tinha propriedade para trazer aquilo que de fato tinha acontecido e complementar essas histórias que os demais evangelistas escreveram. Os 3 primeiros evangelhos, então, que são muito semelhantes, eles são chamados os evangelhos sinóticos. Então, quando alguém fala para você, os sinóticos, os evangelhos sinóticos, nada mais é do que Mateus, Marcos e Lucas. E esses evangelhos são assim chamados porque eles têm relatos semelhantes da vida e do ensino de Jesus. Então, eles são muito semelhantes nos relatos da vida de Jesus e eles têm várias dependências literárias. Então, eles têm várias coisas em comum, várias passagens em comum, e eles, então, possuem essa certa dependência literária uns dos outros. E aí, tem várias explicações por que isso acontece. Uma das explicações que é mais aceita é que dizem que o Evangelho de Marcos seria o mais antigo, então escrito aí antes dos outros 2 evangelhos, e que pode ter servido, então, de base para o Evangelho de Lucas e para o Evangelho de Mateus. São estudos dizem isso, nós não temos certeza absoluta de nada, mas é o que parece que acontece, porque Mateus e Lucas trazem muitas semelhanças aí com o Evangelho de Marcos, mas cada um tem um enfoque diferente e como a gente viu, Mateus, por exemplo, foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, então ele tinha propriedade para trazer o seu próprio Evangelho, e Lucas foi alguém que fez essa pesquisa minuciosa com diversas testemunhas oculares para, então, escrever o Evangelho da vida de Cristo. E aí, então, esses evangelhos são chamados sinóticos por isso, e são esses 3 evangelhos que geralmente são aí tratados de maneira semelhante. Aí o Evangelho de João, como a gente viu, é diferente porque ele foi escrito posteriormente e ele tinha um outro objetivo que era de complementar os evangelhos sinóticos que já tinham sido escritos aí e traz então essa complementação e tem esse foco de mostrar que Jesus era de fato o Filho de Deus. Que Jesus era de fato Deus, né? E por isso que então João começa falando que Jesus era com Deus desde o princípio. E tudo que foi feito por meio dele. Então João traz essa ideia
trazendo bem forte essa ideia de que Jesus era Deus, e então complementa, traz relatos que não haviam sido feitos nos evangelhos sinóticos e traz esse evangelho tão especial, que é tão amado por tantas pessoas, porque realmente traz a vida de Cristo de uma forma muito mais pessoal. Acho muito legal a gente pensar, e é importante a gente notar que enquanto os evangelhos estavam sendo escritos, muitas das testemunhas oculares, das pessoas que eram seguidoras de Jesus, estavam vivas. E, além disso, não só os seguidores de Jesus ou pessoas que estavam aí atuantes na igreja primitiva estavam ainda vivas, mas muitos outros, né, pessoas que tinham visto, ouvido falar do ministério de Jesus, soldados, opositores, mestres da lei, estavam por toda parte no Império Romano e estavam conscientes desse movimento que crescia, porque o movimento cristão estava aí se alastrando por todo o mundo conhecido através das viagens missionárias, e sabiam aquilo que tinha acontecido com Cristo, os fatos que haviam acontecido em Jerusalém, na vida de Jesus, e eles estavam então prontos a desafiar ou contradizer qualquer histórias que estavam aí ganhando aceitação, estavam crescendo nessa expansão do evangelho por toda aquela área. Então a gente vê que não era algo obscuro, escrito, escondido, não, esses textos foram escritos e foram espalhados por toda a igreja primitiva, eram copiados e já, como a gente viu aqui, eram passados de igreja em igreja, e as pessoas tinham conhecimento disso, e as pessoas que tinham visto o ministério de Jesus ainda estavam vivas, estavam aí no mundo e poderiam muito bem trazer qualquer questionamento acerca da história que estava sendo contada. No entanto, o que a gente vê é uma ampla aceitação dos evangelhos pela igreja primitiva e uma não contestação, e também vemos que eles formam um conjunto muito completo entre si, complementando-se e trazendo uma coesão a respeito de quem Jesus era e do que ele fez, não havendo contradição dentro desses 4 evangelhos entre eles. Logo após, então, os evangelhos, se você está acompanhando aí na sua Bíblia, nós temos o livro de Atos. E o livro de Atos, na verdade, é a continuação do evangelho de Lucas. Ele foi escrito também por Lucas e é a continuação, então, Lucas narrando os fatos após a ressurreição de Jesus. Inclusive, quando a gente estuda, por exemplo, mais a fundo Lucas, a gente sempre estuda Lucas e Atos, porque eles são considerados aí 2 volumes, volume 1 e volume 2 da história de Jesus e então dos seus seguidores. Atos, então, Atos dos Apóstolos, conta a história de como a mensagem cristã foi anunciada de Jerusalém, Samaria e as demais regiões do Império Romano. Fala, então, da expansão das boas novas, fala da expansão da igreja. No livro de Atos, então, o personagem principal é a igreja primitiva, não tem-se dúvida nenhuma que é a história da igreja primitiva, trazendo aí o que aconteceu nesse primeiro século, como que o evangelho se expandiu por todo mundo conhecido daquela época. Mas 2 personagens se destacam e eles são Pedro e Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Pedro, então, conforme a gente lê lá em Atos, dirige o trabalho cristão em Jerusalém, em Samaria, e na Cesareia Palestina. Então, Pedro, então, viajava e liderava o trabalho nessa área. E o que a gente vê também em Atos é a conversão do apóstolo Paulo, narrada em detalhes como ele se converteu, e depois narra também como o apóstolo Paulo começou o seu ministério e fala sobre as viagens missionárias de Paulo, que são aí muito conhecidas e das quais então nós temos as cartas de Paulo. Quando a gente lê Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, não fala nada a respeito da morte do apóstolo Paulo, que aconteceu aí entre 67 e 68 depois de Cristo. O que nos leva a crer que, então, Atos foi escrito antes da morte de Paulo, porque a morte do apóstolo Paulo foi um acontecimento
muito marcante para a história da igreja cristã antiga e com certeza então seria narrado se já tivesse acontecido, mas o livro de Atos termina então aí antes que o apóstolo Paulo fosse martirizado. Então aí a datação desse evangelho é aí antes de 67 depois de Cristo, trazendo então a história da igreja primitiva e da expansão do cristianismo no mundo conhecido até essa época. E do ministério de Paulo, então, nós temos as epístolas, que são as cartas de Paulo, que estão aí logo após o livro de Atos nas nossas Bíblias. E as epístolas paulinas, elas são então cartas. Epístola nada mais é que carta, é a mesma coisa, a mesma palavra, tem o mesmo significado, são sinônimos, escritas pelo apóstolo Paulo. No Novo Testamento, elas estão organizadas, não sei se você já percebeu, eu nunca tinha percebido isso, em ordem por tamanho, começando com a maior, que é Romanos, e terminando com a menor, que é Filemon. Então, elas estão organizadas por tamanho da maior até a menor. E essas epístolas do apóstolo Paulo, então, foram cartas que ele escreveu dirigidas às igrejas ou a indivíduos. Então, existem cartas que eram dirigidas a igrejas, como, por exemplo, a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Colossenses, as cartas aos Tessalonicenses. E existem cartas que eram dirigidas a indivíduos específicos, como, por exemplo, as cartas a Timóteo, a carta a Filemon, a carta a Tito. Então, elas tinham um destinatário final. E esses destinatários, então, eram tanto as primeiras comunidades cristãs, quanto os indivíduos, parte, obviamente, dessas comunidades cristãs. Eram os indivíduos cristãos, alguns deles. Essas cartas, então, de Paulo, elas trazem pontos teológicos muito importantes para o desenvolvimento da doutrina cristã na igreja primitiva. Então, essas cartas são fundamentais quando a gente pensa na teologia e no estabelecimento da doutrina a respeito de Cristo, a respeito do Espírito Santo, a respeito realmente do cristianismo na igreja primitiva. Então, trazem ensinamentos e o próprio apóstolo Pedro, como a gente até viu na nossa primeira aula, reconhece as cartas de Paulo como escrituras. Então, a gente vê que os apóstolos, eles reconheciam entre si que aquilo que eles estavam escrevendo era inspirado pelo Espírito Santo. E as cartas de Paulo, essas epístolas paulinas, no final do primeiro século, já estavam aí circulando entre as igrejas, como a gente viu, como realmente ensinamento inspirado por Deus. Então, depois das epístolas de Paulo, das cartas de Paulo, a gente tem também na nossa Bíblia as epístolas gerais, que são as cartas gerais, que são as cartas escritas para a igreja em geral por diversos apóstolos. Então, geralmente as cartas escritas aí pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João e por Tiago, por Judas, elas são cartas destinadas à igreja em geral, embora às vezes tinham um destinatário específico, mas elas eram para ser lidas mais abrangentemente pela igreja em geral. E são então as nossas epístolas gerais, não eram dirigidas a uma igreja específica. E a gente tem aí então algumas cartas, a gente tem a carta de Tiago, que foi escrita por Tiago, que era o meio-irmão de Jesus. Então esse Tiago aqui, que escreveu essa carta, não era o discípulo de Jesus, Tiago, mas sim o meio-irmão de Jesus, que se converteu após a ressurreição de Jesus. Então esse foi o que escreveu, ele era o irmão de Jesus. Esse é um ponto aí que a maioria dos estudiosos concorda acerca de quem escreveu a epístola de Tiago. A gente tem então aí duas cartas de Pedro, que foram escritas pelo apóstolo Pedro, primeira e segunda Pedro, e a gente tem três cartas escritas pelo apóstolo João, primeira, segunda e terceira João. Os escritos de João são todos organizados juntos no final da sua Bíblia, né? Tem primeira, segunda, terceira João e também Apocalipse, que a gente vai ver que também foi escrito pelo apóstolo João. E a gente tem também a Epístola de Judas, que é uma carta pequena, que foi escrita por Judas Tadeu. Não é o discípulo Judas Iscariotes que negou Jesus, não. Ele foi escrito por Judas, que era também meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, então irmão de Jesus. Então, essas são as cartas gerais. A gente tem também
a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus ela é um pouquinho diferente porque a gente não tem certeza acerca da autoria dela, então não se sabe exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Existem pessoas que acreditam que foi o apóstolo Paulo, existem pessoas que acreditam que foi, por exemplo, Apolo, tem pessoas que acreditam que foi Priscila. Então tem diversas estudos acerca de quem escreveu, não se tem certeza da sua autoria, mas o que tem certeza é que já desde o segundo século, a carta aos Hebreus, ela é aceita como parte do cânon aí, embora o cânon só tenha sido finalizado no quarto século, desde o século segundo ela já era circulada, e como a gente falou, o estabelecimento do cânon, o estabelecimento dessa lista de livros foi feito no decorrer da história da igreja, e a carta aos Hebreus era uma carta que era aceita e que era compartilhada aí entre as igrejas como um ensinamento importante e inspirado por Deus. A gente tem então, aí para encerrar o nosso cânon do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. A palavra Apocalipse, do grego apocalipsis, ela significa revelação. Então, o significado da palavra Apocalipse é revelação. Inclusive, no inglês, o livro de Apocalipse chama Revelations, que é revelações, se a gente for traduzir aí literalmente do inglês, e na verdade é a tradução correta dessa palavra Apocalipse, porque é uma palavra que não existe na língua portuguesa, não existia na língua portuguesa originalmente, mas foi uma palavra que foi importada aí do grego para nós. Existem muitas palavras, aliás, que são herança grega na nossa língua, e Apocalipse é uma delas, mas o significado dessa palavra se perdeu, que é o significado revelação, é isso que ela significa. Então, vem aí de tirar o véu, né? Então essa é a ideia da palavra Apocalipse, é revelação, realmente tirar o véu ser tirado. E um apocalipse, então, na terminologia judaica e cristã, é a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Então, vou ler de novo para você o que é um apocalipse. É a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Então, a gente vê que o que Apocalipse significa é isso, essa revelação feita por Deus a um profeta escolhido. É isso que a palavra Apocalipse significa. Então, por extensão dessa palavra, passou-se a designar de Apocalipse os relatos escritos dessas revelações. E essas revelações, e é importante a gente trazer que não só o apóstolo João teve uma revelação apocalíptica, teve um apocalipse, uma revelação dada por Deus a ele como um profeta, como a gente tem também, por exemplo, no livro de Ezequiel, revelações que Deus dá a Ezequiel, que também são apocalipses. Há também no livro de Daniel, revelações que são um apocalipse, porque um apocalipse é uma revelação divina dada por Deus, de coisas que até então eram secretas. E a gente tem, então, um gênero literário próprio que chama literatura apocalíptica, que se trata dessa literatura de revelação que a gente tem na nossa Bíblia, não só no livro de Apocalipse, mas em outros livros da Bíblia também, dessa revelação de coisas que até então estavam ocultas por Deus a um dos seus profetas. É esse gênero literário que se chama literatura apocalíptica. A gente vai estudar um pouco melhor, inclusive na nossa próxima aula, gêneros literários, para a gente entender então que a nossa Bíblia contém diversos gêneros literários. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. E devido ao fato, então, que a maioria das Bíblias em língua portuguesa se usa, o título Apocalipse para o livro de Apocalipse, não o título Revelação, como, por exemplo, é feito na Bíblia em inglês, o significado dessa palavra ficou obscuro para nós, leitores brasileiros, leitores da Bíblia em português, e a gente, então, às vezes entende Apocalipse como o fim do mundo, né? E não só nós, existe aí, por exemplo, Apocalipse Now, filmes que falam sobre o Apocalipse, quando a gente pensa, é o Apocalipse, a gente pensa no final do mundo, mas o significado original dessa palavra é revelação. Como a gente viu, então, o Apocalipse ele foi provavelmente escrito pelo apóstolo João, por volta do ano 90 depois de Cristo. Então, João escreveu aí o seu evangelho e escreveu o Apocalipse mais ou menos na mesma época, mas o Apocalipse foi o que João escreveu quando estava exilado na ilha de Patmos.
Então ele estava exilado e ele conta aquilo que ele, então, essa revelação que Deus lhe deu enquanto ele estava na ilha de Patmos. E a gente vê aí que, né, é uma revelação, sim, claro, das coisas que irão acontecer, coisas que iriam acontecer, cria-se que num futuro próximo, então essa revelação da qual se trata o livro de Apocalipse, que quer dizer revelação, dada então ao apóstolo João. São as revelações que Deus dá ao apóstolo João a respeito das coisas que ainda iriam acontecer. Então a gente encerra aqui o nosso panorama geral do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento. O objetivo então é da gente estudar esse panorama geral, da gente trazer essa ideia do Novo Testamento nesse panorama, é que você, ao ler a sua Bíblia, tenha mais entendimento a respeito do que você está lendo. Por exemplo, por que nós temos 4 evangelhos, o que são as cartas aos Romanos, as cartas aos Coríntios, quem escreveu, quando foi escrito. O objetivo aqui é trazer uma visão geral para você nessa aula, e nas próximas aulas a gente vai tratar então de assuntos um pouco mais específicos. A aula que vem a gente ainda vai tratar, por exemplo, de gêneros literários, de contexto, e em seguida, até o final do nosso curso, nosso objetivo é que você seja capaz de estudar a Bíblia com mais profundidade, de estudar a Bíblia com mais aptidão, entendendo melhor os conteúdos bíblicos, sabendo identificar que a Bíblia é sim uma história unificada, desde o Antigo até o Novo Testamento, até o Apocalipse. Ela conta uma história da qual então eu e você hoje em dia somos parte. Nosso objetivo aqui é que a sua leitura das Escrituras seja aí aberta, que a sua mente seja aberta, e como sempre nós continuamos à disposição para qualquer pergunta e questionamentos. Espero que você seja encorajado a estudar mais a fundo a sua Bíblia. Na aula passada eu deixei com você a lição de casa, de você estudar aí o Salmo 119. Espero que você o tenha feito. Se você não fez, faça então a leitura do Salmo 119, medite nesse salmo. E hoje eu quero convidar você a estudar o capítulo 1 do Evangelho de João. Tá bom? Então você aí estude o Evangelho de João, estude o capítulo 1. Se você puder, leia o Evangelho todo de João. Não são muitos capítulos, você consegue fazer isso em 1 dia, 2 dias até mesmo. E é muito legal a gente pegar esse hábito de ler as Escrituras numa sentada. É muito bom isso, porque a gente sabe que aquilo é um livro que foi escrito para a gente ler na sua inteireza, como um livro completo, não apenas uma partezinha como a gente muitas vezes faz. Então eu quero deixar aqui esse desafio para você, essa lição de casa para você, durante essa semana, ler o Evangelho de João e meditar especialmente em João 1, tá bom? Que Deus te abençoe e até a semana que vem.